Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 17/9, volume 2, trecho 21, 9 de maio de 1899. Lamentos, petições, colóquios com Jesus. Esta manhã encontrava-me no mar de aflição pela perda de Jesus. Depois de muito esperar, veio e se apertava tanto a mim que não podia nem sequer vê-lo. Chegava a pôr sua testa sobre a minha, apoiava seu rosto sobre o meu e assim todos os demais membros. Agora, enquanto Jesus estava nesta posição, eu lhe disse: meu adorável Jesus, você não me ama mais? Né? Jesus estava tão coladinho ali com ela, junto com ela, e ela vem com a pergunta: você não me ama mais? Né? Engraçado, né? A pessoa quando tá no momento de dor ali, né? De privação, no caso daqui, privação, mas no momento de dor que a alma quando passa, ela, né? A gente vê que as pessoas não vê como amor de Deus, né? Diante de uma dor, uma cruz, um sofrimento, elas interpretam isso como se Deus não amasse. Aquilo, Deus abandonou, Deus não me ama, né? E isso me fez lembrar de um vídeo que eu vi, né? De uma moça que estava sendo batizada. Parece ser igreja protestante, né? Ela estava sendo batizada e ela tinha uma doença, né? Que ela estava perdendo os movimentos. Ela não fazia um tempo que ela não movimentava as pernas, ela já não sentia mais as pernas. Eu esqueci a doença de Crohn, é uma coisa assim. Só sei que ela foi batizada. E aí quando ela desceu, né? Assim, colocaram ela, né? Mergulharam ela e quando ela se levantaram, ela ficou assim, sabe? Assim, assim, sem ação e sem entender o que estava acontecendo, porque tinha acabado de acontecer um milagre ali. Ela estava ficando em pé, ela tinha conseguido ficar em pé, ela estava sentindo as pernas dela, e ela ficou assim, sabe? Eles, meu Deus, faz muito tempo que eu não sinto as minhas pernas, né? E ela estava assim, emocionada, e é muito incrível mesmo o vídeo, muito legal. E eu vendo aquilo, e eu prestando atenção, Jesus me fazendo prestar atenção, né, nesse vídeo, porque ela estava assim, sabe, sem acreditar. Porque nas palavras dela que deu a entender,
é que como se Jesus tivesse, devido a ela estar com aquela doença, o que ela entendeu? Que aquilo foi, ela conseguiu, né, ela conseguiu como é que dizer, entender a mensagem que queria passar para ela, né? Que Jesus queria passar para ela com essa consequência, né? Que a doença que ela estava era consequência dos pecados dela, das escolhas que ela estava fazendo, porque ela não tinha essa doença, né? E ela foi, né? Ela descobriu essa doença, contra essa doença, eu não sei, né? Durante a vida dela, né? Não é uma doença assim de infância que nasceu, não, né? E aí, essa cruz, esse sofrimento que ela estava passando, fez ela entender, né? Ali se aproximar de Deus e fez ela entender que aquilo é tudo consequência, né? Das escolhas dela. Mas só que ela entendeu aquilo como, mesmo depois dela ter se convertido, porque ela estava se batizando, que ela se converteu, né? Diante de toda essa dor e sofrimento que ela estava passando por causa da doença, ela se converteu, se aproximou de Deus, entendeu, né? Mas ela estava com a doença ali. Então ela estava entendendo que aquela doença, né? Jesus estava explicando para mim, que aquela doença era como se Jesus estivesse guardando o rancor dela, entendeu? Ela sentia muita culpa, né? Ela sentia muita culpa dentro dela por tudo aquilo que ela fez, né? E diante daquela doença que ela estava passando, ela sentia muita culpa demais. E assim, ela se arrependeu, mas ela não. É como se ela sentisse uma dúvida: será se Deus me perdoou mesmo? Ela tinha receio de se aproximar de Deus, ela não, né, conseguia entrar naquela intimidade, poder se aproximar dele. Né? Ela pediu perdão, ela se converteu, pediu perdão, mas ela continuava ali remoendo tudo aquilo, sabe? Tudo que ela fez, os pecados dela, ela se achava indigna e sentia muita culpa por todas as coisas que ela fez, né? Na vida dela de errado, né? E aquilo estava consumindo ela de culpa, né? E aí Jesus estava me dizendo, por isso que ele fez esse milagre, né? Dela, de curar ela. Porque ela, na cabeça dela, Jesus guardava rancor dela. Na cabeça dela é como se Deus não tivesse perdoado ela. Porque ela estava doente ainda, tá? Com aquela doença, né? Então é como se Deus estivesse com rancor dela. É tanto que na hora que ela viu que estava curada, aí ela ficou surpresa. Ela falou, nossa, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Ela falando assim, né? Ele não guarda rancor de mim. Né? Até assim, então, ela entendeu que aquela doença que ela estava era porque Deus estava com rancor dela, né? Porque ela não viu aquela doença como amor de Deus que estava ali. Deus permitiu que aquela doença viesse para despertar ela, né? Sair daquela vida. Né? Realmente ela saiu, se converteu, mas ela ficou com aquilo dentro dela, né? Com aquela culpa, com aquelas dúvidas. Será se Deus me ama? Né? E, né? Será se Deus me perdoou? Então Jesus precisou mostrar para ela assim, visivelmente, porque, né, ela ficou remoendo aquilo, sentindo aquela culpa, entendeu? E Jesus precisou, e ela não via isso como amor de Deus. Então, Jesus precisou fazer algo palpável, sensível à vista dela ali, um milagre ali, né, da cura, né, para ela entender que ele ama ela, entender que ele não guarda rancor dela, né, porque ela estava uma culpa, assim, sentindo uma culpa muito grande. Jesus estava me explicando isso, né, enquanto eu via o vídeo, né, é muito incrível o que Jesus estava falando. Né? Mas é exatamente isso, né? Isso me fez essa dor de Luísa que ela pergunta, você não me ama mais? Né? Mas no caso aqui de Luísa, por causa né, da privação, mas também, né, por causa ali das cruzes, né? Que ela queria sofrer por Jesus e Jesus tinha suspendido, né? Mas assim, dá pra gente pegar isso aqui e meditar, trazer pra nossa vida, né? Trazer pra nossa realidade e meditar sobre isso, né? Porque muitas pessoas questionam, né, o amor de Deus. Então, só vê amor de Deus, Deus me ama se tiver tudo bem. Não tá acontecendo nada, né? Tá tudo certinho, tá tudo caminhando bem. Mas se aí vem uma humilhação, se vem uma doença, né? Se vem ali alguns problemas, cruzes estão vindo, acontecimentos ruins para ela estão vindo, então é sinal de que Deus, ela fez alguma coisa de errado, Deus se afastou dela, Deus não ama ela, né? Então ela não vê aquela cruz como amor, né? Ela não consegue entender,
o para quê dos sofrimentos que Deus permite vir, né? Ela vê como algo negativo, né? Então ela só consegue ver que Deus a abandonou, que Deus não a ama, ou como essa moça que Deus estava guardando rancor dela, né? Por causa dos pecados dela, que aquela doença era rancor de Deus, né? E ela não conseguia se libertar daquela culpa, né? Daquelas dúvidas, e aquilo estava atrapalhando dela se aproximar de Deus, dela ouvir a Deus. Então Deus precisou fazer ali um milagre para que ela entendesse. E ali a ficha caiu, foi quando a ficha dela, ela dando o testemunho dela ali na hora, né? Ela ficou sem acreditar. Jesus não guarda rancor de mim, Jesus me ama. Deus nos ama muito, Deus nos ama muito. Porque ela sabe, ela estava com dúvidas, né? E tudo isso estava atrapalhando, né? Dela assim, né, realmente se abandonar em Deus, né? E então, assim, os sofrimentos que a gente passa, né? Geralmente as pessoas não veem como amor de Deus. Mas é um amor muito grande de Deus, né? As cruzes é um amor imenso de Deus. Imenso, né? E é um dos motivos de Deus enviar a cruz é isso, para despertar as almas, né? Para purificar, santificar, é para despertar, como despertou essa moça, né? Foi por meio dessa doença que ela ali despertou ela para a vida que ela estava levando, né? Deus precisa permitir que essa doença viesse para, vamos dizer assim, frear ela, porque ela estava no caminho, Jesus estava me mostrando, né? Nossa, Jesus falou muita coisa quando eu vi esse vídeo, né? Foi por amor mesmo, né? Mas ela não viu isso, né? Não viu o amor, né, de Deus ali, porque ela se converteu e tudo, mas ela estava com aquela doença, né? Então ela achava que aquela doença era rancor, né? Que Deus estava com rancor dela. Aí vamos continuar aqui. Aí Jesus respondendo a ela, né? Que ela perguntou: Jesus, você não me ama mais? E ele: se não te amasse, não estaria tão perto de ti. E eu voltei a dizer-lhe: como me dizes que me amas, se não me fazes mais sofrer como antes, tá? Então aqui Luiz entende, né? Que o sofrimento também é amor. Então por isso que ela questiona: não, já que é aqui, tá vendo? Já é ao contrário, né? Não tô sofrendo. Então, se você não está mais me mandando nem o sofrimento, se eu não estou tendo cruz, é porque o Senhor não deixou de me amar. Então, aqui já é o contrário, né? Que ela entendeu que as cruzes, né, os sofrimentos que vêm é amor de Deus, né? Deus está amando a alma, né? Ela entendeu aqui, então, já que é o contrário, né? Por ela não estar sofrendo, ela acha que Deus deixou de amar ela, né? Mas aí aqui, aí ele já vai explicar para ela por que ele suspendeu, né? Porque ele suspende ela ali, né, do estado de vítima. Temo que não me queira mais nesse estado, ao menos me liberte, então, do incômodo do confessor. Porque o confessor vinha, né, que sempre ali, né, que ela ficava petrificada, então, né, ela vinha ali, o confessor vinha, né, para tirar ela daquela petrificação, né. Então, ela sempre pedia para tirar esse incômodo, né, para que o confessor não tá indo lá. Enquanto dizia isto, parecia que Jesus ignorava minhas palavras e me fazia ver uma multidão de gente que cometia. Então ele só ignorava mesmo, porque ela estava olhando para si, né? Ali, de certa forma, ela estava olhando para si. Então, né, para Jesus nem mostrar para ela, ó, o motivo, né? Não tem nada a ver com você, não é porque eu deixei de te amar, não tem nada a ver com você. Então ele vai mostrar aqui porque tinha suspendido ela ali do estado de vítima, né? Então ele nem responde, ignorou as perguntas dela, né? As palavras lá, mas foi mostrar para ela, né? Para que ele tinha suspendido ela. Aí vai mostrar aqui. Me fazia ver uma multidão de gente que cometia toda classe de infâmias. E Jesus, indignado com eles, fazia cair entre eles diferentes tipos de enfermidades contagiosas. Então ela estava ali suspensa, estava mostrando ali, né? Porque ela estava suspensa do estado de vida, porque ele estava castigando, derramando lá os flagelos, os castigos, porque as pessoas estavam cometendo, ó, uma classe de infâmias, ofendendo a Deus. Deus estava indignado, né? Com tanta ofensa e ingratidão, né? E como eu expliquei, então as pessoas, às vezes, para despertar as almas, ele precisa enviar os flagelos e os castigos, as cruzes para despertar as almas, né?
E aí fala enfermidades contagiosas. E muitos morriam negros como carvão. Parecia que Jesus exterminava da face da terra aquela multidão de pessoas. Enquanto via isto, pedi a Jesus que pusesse em mim as suas amarguras, a fim de que eu pudesse livrar o povo. Mas nem sequer nisto me dava ouvidos, né? Então era necessário ele castigar, derramar os flagelos, castigos, né? Para salvação mesmo, né? Ela queria livrar, ela tinha uma intenção muito pura, Luísa, né? Ela queria livrar o povo, não porque ela era apegada às criaturas, né? Pelo que eu entendo aqui, mas por causa de Jesus, né? Fazia isso, né? Queria sofrer no lugar das pessoas, livrar as pessoas por causa de Jesus. Porque ela viu o quanto Jesus sofria quando ele castigava, quando ele derramava os castigos. E Jesus sofria demais, Jesus sofre demais, né? Ele não sente prazer nenhum de castigar, mas é necessário, né? A justiça reclama para equilibrar, né? Porque senão as pessoas vão pecar demasiadamente. Então precisa de um sacode, né? As almas, né? Precisa de um sacode, porque senão as almas vão se perder. E ele não quer perder ninguém. Então, mesmo que isso lhe cause muita dor, mas é necessário derramar os castigos, os flagelos, né? Enviar cruzes, né? Mas aí a Luísa sabia o quanto ele sofria, ela não queria ver ele sofrendo. Então, por isso que ela, né, queria sofrer no lugar, né? Para livrar as pessoas, né? Por causa de Jesus. Mas aí ele não dava ouvidos, né? Porque era necessário mesmo castigar. E respondendo-me as palavras que antes lhe tinha dito, acrescentou. Então, depois de ele mostrar para que ele suspendeu ela, o motivo, aí ele vai responder agora, né? Depois de ter mostrado. O maior castigo que posso dar a ti, ao sacerdote e ao povo, é se eu te libertar desse estado de sofrimento, né? Porque ele não tendo uma vítima ali, né, para a justiça lhe derramar, então ele vai derramar no povo, né? Então, esse é o maior castigo, né? É não ter uma vítima ali, a quem ali ficar entre Deus e as criaturas, né? Então, suspendendo ela, esse é o maior castigo, né? Porque os flagelos, as cruzes, os sofrimentos vai ser derramado sobre a terra. Porque não tem quem esteja ali no meio, nem ali. A minha justiça desabafaria com toda a sua ira, tá vendo? Porque não encontraria mais oposição. Então, as vítimas ali são oposições, né? Perante ali a justiça. Então, como não teria vítima, né? A alma está ali suspensa do estado de vítima, então não tinha nenhuma oposição entre Deus e as criaturas ali para diante da justiça, então ele derramaria, né? Toda a sua ira sobre a terra, né? Então esse é o maior castigo. Tanto é verdade que o pior mal para alguém é ser posto em um ofício e depois ser desposto. Nossa, é realmente muito bem, como a gente estava falando, né? A gente pegar isso aqui e trazer pra gente, né? O pior mal para alguém é ser posto em um ofício. Um exemplo da gente, né? A divina vontade se apresenta para nós, chega até nós, né? E por causa de coisas terrenas, né? Coisas do mundo, por causa de apegos, de paixões, né? É deposto, né? Deixa a divina vontade de lado por causa de coisas do mundo, né? Por causa de escrúpulos, por causa de mimimi. Então, esse é o maior mal para alguém, né? É ali esse dom, né? Que é, meu Deus, é um presente, assim, uma graça tão grande, né? O que Deus, né? Liberou para nós, que é viver na divina vontade, esse dom, né? De possuir o próprio Deus, a vida do próprio Deus habitando em nós. Né? Então a gente não tem mais o que dar. Se ele está se dando todo, ele está dando todo que é ele. E alguém rejeitar, né? Então, uma alma rejeitar Deus, rejeitar essa vida divina por causa de criaturas, por causa de ganâncias, por causa de coisas do mundo, coisas da terra, paixões. Então, esse é o maior mal, esse é o pior mal para alguém.
né, sair desse posto para que foi chamado, foi colocado, né? Aí ele continua: melhor para ele se não lhe tivesse sido encarregado aquele ofício. Pois é verdade, porque vai ser ali cobrado, isso será cobrado, né? Então é melhor que nem tivesse sido colocado naquilo, né? Nem ter conhecido seria bem melhor, né? Porque abusando e não aproveitando se torna indigno. É como se tivesse ali sendo infiel, né? Sendo infiel, é como se fosse uma traição mesmo, né? Sendo infiel para com Deus, né? Deixando Deus de lado, preferindo o mundo das criaturas do que Deus, depois de ter recebido tantas graças, tanto bem, né? Tanta coisa, né? As verdades ali, tanto que Deus acumulou, né? E trabalhou na alma e ela, né? Simplesmente jogar tudo fora. Então, né? É muita infidelidade, né? A pessoa se torna indigna mesmo de todo o bem que recebeu, né? Depois, Jesus continua a vir várias vezes no dia de hoje, mas tão aflito que dava piedade e até fazia chorar, talvez até as mesmas pedras. Por quanto pude, procurei consolá-lo. Agora o abraçava, agora lhe segurava a cabeça tão sofredora. Agora lhe dizia: coração do meu coração, Jesus, nunca foi teu costume aparecer-te a mim tão aflito. Se outras vezes te fizeste ver afligido, converter em mim tuas amarguras, logo mudaste aspecto. Mas agora me é negado dar-te este alívio. Quem diria que depois de tanto tempo que te dignasse derramar tuas amarguras em mim e fazer-me partícipe de teus sofrimentos, e que tu mesmo tens feito tanto para dispor-me, agora devo ficar privada? Sofrer por seu amor era meu único alívio. Era o sofrer o que me fazia suportar o exílio do céu. Né? É como se ela estivesse se sentindo assim, né? Nossa, isso significa assim, tipo, não sirvo para nada, nem para sofrer para Jesus mais, né? O único alívio dela era sofrer por amor a Deus, né? É o que fazia ela suportar, né? É fazer, né? É sofrer no lugar de Deus, dar esse alívio a Deus, né? E ela estava suspensa porque era necessário, né? Deus precisava derramar os castigos, né? Na terra era necessário, né? Para a salvação das almas. Mas agora, faltando-me isto, sinto que não tenho mais onde me apoiar e a vida me dá incômodo. Ah, esposo santo, amado bem, amada vida minha, faz que voltem as minhas penas. Dá-me sofrer, não olhe minha indignidade e meus graves pecados, senão tua grande misericórdia, que não está esgotada. Enquanto desabafava com Jesus, ele aproximando-se mais a mim, disse-me: minha filha, é minha justiça que quer desafogar-se sobre as criaturas. O número de pecados dos homens está quase completo, e a justiça quer sair fora para fazer gala de sua ira e reparar-se das injustiças dos homens. Não, a justiça, né, tá se reparando, né? Reparar-se, né, das injustiças, né? É muita injustiças, né? Muita ingratidão, muitos pecados, muitas ofensas. Então, né, a justiça está reparando a si mesma, né? Então, assim, eu fico assim pensando, né? E é hoje os filhos da divina vontade, é esses que reparam a justiça, né? Estão naquela posição de reparadores, né? Perante a justiça, né? Divina, os filhos da divina vontade, né? Bom, para te fazer ver como estou amargurado e para te contentar um pouco, quero ver em ti só meu alento. Então, para contentar ela, né? Fazer ali, acalmar ela, né? Então ele vai derramar o alento, né? E assim, aproximando seus lábios aos meus, me enviava seu respiro, que era tão amargo que me sentia amargar a boca, o coração e toda a minha pessoa. Se seu único fôlego era tão amargo, nosso respiro, diga aí, meu Deus. Era que Jesus só deu alento, só um respiro do fôlego, né? Como se tivesse só soprado o fôlegozinho, né? Só isso ela não suportou, era tão amargo, né? Foi tão ali, né?
forte para ela, imagina. Olha que foi só um respiro. O que Jesus, né, tem que suportar, meu Deus do céu? O que será do resto de Jesus? Deixou-me tanta pena que me senti triste passar o coração. Pois é, né? Só para contentar ela só deu um respiro e ela, meu Deus, sentiu amargar o coração toda a minha pessoa, né? Ela não suportou. Imagine se ele derramasse o tudo que ele estava ali sentindo, né? Fizesse ela participar, o tudo ela não suportaria, né? O corpo dela faleceria, não aguentaria de jeito nenhum. É demais, que só um respiro de nada, ela só faltou, né? O coração e toda a minha pessoa ficou tão amargo, né? Sentia amargar. Então, né? Imagina só o fôlego de Deus. Imagina que Deus tem que suportar, meu Deus. É por isso que ele tem que derramar os castigos, é necessário, né? Como ele está falando, porque os pecados já, que ele fala aqui, ó, está quase completo. O número de pecados dos homens está quase completo. A justiça quer sair fora, né? Porque não está dando para suportar mais, né? Então é isso. Amém, Fiat.